Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e o nosso quadro Indigenismo de hoje, em parceria com o canal do História em Casa, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que vocês acompanharam nesses últimos dias. A campanha Cadê os Yanomami? A pergunta é, você sabe o que aconteceu, quais são os fatos e os contextos que estão envolvendo essa situação atual no território Yanomami? Bom, se você não sabe nada sobre isso, fica no quadro de hoje que nós vamos falar sobre essa questão. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público estão investigando a denúncia realizada no território Yanomami contra os garimpeiros que estão dentro de suas terras. E as últimas notícias agora, que a gente já falou aqui nos vídeos do nosso canal, várias situações envolvendo o garimpo ilegal, vários malefícios que ele traz para dentro das comunidades indígenas, desde danos socioambientais, no sentido de poluição de rios, a questão de mercúrio encontrado dentro do sangue da comunidade indígena, até essas questões envolvendo abusos sexuais, que é o tema da questão de hoje. Então, o fato consiste na situação de que uma menina indígena Yanomami, ela após ter sido estuprada, ela veio a falecer e outra criança indígena veio a desaparecer durante esse conflito entre os Yanomami da comunidade de Araçá, junto com o garimpo ilegal. Nos dias 27 e 28 de abril foi realizada uma comitiva de órgãos federais que foram para dentro da aldeia, dentro da comunidade de Araçá, para investigar estes fatos, para apurar essas situações que foram relatadas. Ao chegarem lá, eles se depararam que a comunidade estava totalmente queimada e as pessoas não estavam lá presentes, ou seja, os habitantes, os moradores indígenas não estavam lá. Isso causou o maior frisson dentro do mundo da internet, porque vários artistas entraram na campanha, tanto artistas quanto políticos, na campanha Cadê os Yanomami, que é justamente o tema desse vídeo. E logo depois foi informado pela polícia, logo depois, no sentido de algumas semanas, foi informada a polícia que foi feita uma investigação junto com os habitantes, outras lideranças indígenas que vivem naquela região, e isso foi informado de que era uma característica cultural daqueles povos que logo depois que um ente querido falece, isso faz parte do rito fúnebre deles, no sentido de que eles queimam aquela comunidade e que depois eles migram para outro local dentro do seu mesmo território. Logicamente, eles queimam aquela comunidade sem ninguém lá dentro. É uma visão, então, dentro do aspecto cultural, cosmológico daqueles povos que eles têm que mudar de local. Após o acontecimento deste fato, várias notícias alegaram, então, que isso era falso, que essa ideia de que os Yanomami tinham desaparecido e que não existia crime, tudo isso alegaram dentro das redes sociais, alguns jornais, dizendo que tudo isso era falso e que não deveria existir essa situação. Ocorre que nós devemos atentar a dois fatos distintos. As pessoas que eles achavam que estavam desaparecidas, que seria uma comunidade inteira, realmente elas foram encontradas. Isso fazia parte do ritual, do rito fúnebre deles, mudar de local e logo depois eles foram encontrados. A questão é que a morte da criança indígena Yanomami, que sofreu estupro, logo depois faleceu, e a outra criança que desapareceu no conflito com os garimpeiros, essas duas pessoas foram realmente, desapareceram, uma dessa menina, e a outra criança, ela realmente faleceu devido a esse aspecto, devido a esse conflito armado com os garimpeiros. Então vejam que nós estamos falando aqui de crimes que são verídicos, aconteceram e que devemos procurar alguém para ser punido. Então isso é um fato. Outra coisa são os habitantes que foram encontrados. Então as notícias que estavam sendo diversas e propagando por aí causaram maior agito entre as pessoas porque ninguém estava sabendo que era real. Então é importante esclarecer esses fatos aqui que ainda estão em busca desses garimpeiros que causaram essa questão para eles sofrerem as suas punições. É importante a gente destacar nesse vídeo que essa questão do garimpo ilegal em terras indígenas, não só na Yanomami, é algo que a gente vem conversando há muito tempo. É algo que vem acontecendo há muito tempo e cada vez o número está crescendo mais, inclusive temos PLs que estão sendo votadas no Congresso Nacional pela liberação do garimpo ilegal e tudo isso é um alarde muito grande para os povos indígenas, porque com certeza a partir do momento em que esse garimpo for legalizado dentro de suas terras, isso vai causar um verdadeiro genocídio da sua população. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, no território Yanomami, foi o verdadeiro boom do extrativismo mineral nessa região. E no período de 92, que foi o período da demarcação do seu território, devido à pressão política, etc., esse extrativismo deu uma queda. Mas, segundo a pesquisa do Instituto Socioambiental, junto com a Associação Rutucara, do ano de 2020 para o ano de 2021, houve um aumento do garimpo ilegal, de desmatamento de suas terras, em cerca de 46%. Então veja que número alarmante está acontecendo. E quais são os desafios dessa situação do garimpo ilegal dentro de terras indígenas? Bom, além daqueles desafios políticos, desafios de estratégias de mineradoras, das pessoas que pagam, que financiam esses garimpeiros,
é importante a gente lembrar também que temos um déficit na questão da nossa Constituição e também do nosso direito penal com relação às penas para essas pessoas que são encontradas. Então, por exemplo, os garimpeiros que fazem algum ato nesse sentido dentro do garimpo ilegal, a pena dentro do nosso Código Penal seria no máximo 4 anos de reclusão. E muitas vezes essas penas de reclusão são trocadas por serviços comunitários, ou seja, é uma disparidade muito grande, porque é muito diferente ter um garimpo ilegal dentro de terras indígenas em que geram dano não somente ao meio ambiente, mas aquele grupo populacional por inteiro, alcançando tanto a sua vida, quanto a sua identidade, quanto a sua cosmologia, do que em outras situações específicas do garimpo que ocorrem em locais mais isolados. Então vejam que a gente não tem aí um código penal, uma legislação que realmente apure a situação da maneira que ocorre com relação aos povos indígenas. E além das manipulações do governo com relação em não admitir que esse fato ocorre dentro das terras indígenas e muitas vezes negar as informações, negar as notícias do que está acontecendo, há também as manipulações dos próprios garimpeiros que eles realizam com os povos indígenas daquela região. Obviamente, a gente tem que lembrar que aqueles indígenas estão completamente vulneráveis com aquele fato e muitas vezes acontece daqueles garimpeiros oferecerem barras de ouro, tudo que eles pegam no garimpo em troca, ou ameaçar em troca da vida realmente, pelo silêncio daquelas pessoas. Então isso é muito importante lembrar que isso dificulta as investigações, dificulta a apuração de fatos e dificulta a penalização dessas pessoas. Outra questão importante, pessoal, é a gente se atentar para o fato de como essas questões envolvendo conflitos territoriais e que muitas vezes chegam também na vida desses povos indígenas, isso também gera um aumento no número de casos de suicídio naquela região. Isso está muito correlacionado. A partir do momento em que essas pessoas são violadas dentro do seu território, elas têm a violação do seu corpo também dentro do seu território, elas não têm a segurança de vida, não têm a segurança do governo, elas não têm apoio de nenhum sentido com relação àquela situação que eles estão vivendo, isso gera um número muito grande de suicídio naquela região. E realmente, nos últimos dados coletados na região Yanomami, há um grande número de suicídios também naquela região, envolvendo geralmente situações ligadas a este fato. Então é muito importante a gente notar essa questão, porque muitas vezes chegam as notícias, porque há tantos indígenas se suicidando nos últimos anos. E a gente tem que entender que todos esses conflitos históricos, todos esses conflitos políticos, esses conflitos territoriais geram também uma consequência dentro da mente, do corpo e do ambiente que aqueles indígenas vivem.